Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Lucas. Vamos chegando. Marcelo. Olá, pessoal, boa noite. Oi, amor. Oi, Andréia, tudo bem? Vamos chegando que o nosso convidado já deve estar entrando. Boa noite, boa noite. Oi, Vi. Oi, mãe. Oi, Mary. Boa noite. Boa noite a todos. Só mais um minutinho que o Dr. Rogério está entrando. Oi, Dani. Tudo bem? Pessoal, vamos aproveitar. Cliquem nesse aviãozinho aqui e encaminhem para aquelas amigas que vocês sabem que sofrem com esse problema de endometriose, que essa live vai ser muito interessante, muito orientativa. Então, encaminhem para 10 pessoas do seu Instagram, assim aumenta a nossa audiência e a gente consegue também chegar a um número maior de pessoas passando orientações tão importantes. Já está entrando. Boa noite para quem está chegando. Só mais um momento. Olá, Marcos, tudo bem? Amanhã estaremos juntos aqui, hein? Doutor Rogério acabou de entrar. Olá, doutor. Boa Tudo- noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e o doutor? Muito obrigado pelo convite, pela sessão. Imagina. Nossa, uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por ter aceito esse convite para falar de um assunto tão importante e que acomete muitas mulheres, né, doutor? Sim, sem dúvida. E, bom, meu nome é Vanessa, para quem não me conhece, sou farmacêutica. Estou aqui com o Dr. Rogério Gomes, que é ginecologista, especialista em endometriose e cirurgias laparoscópicas. É obstetra também, né, doutor? Sim, E hoje nós vamos falar de um assunto que acomete realmente muitas mulheres e principalmente tocando no assunto pandemia, né? Em meio a essa pandemia, as crises dessas mulheres que sofrem com endometriose têm um impacto muito maior, né, doutor?
Na Sim, verdade, doutor, eu acho que qualquer problema de saúde neste momento, né, de pandemia, de isolamento social e quarentena, eu acho que acaba tendo um impacto um pouco maior, né, porque as pessoas estão isoladas há muito tempo, estamos entrando já no terceiro mês, né, de isolamento, muitas pessoas passando muito tempo dentro de casa, então o estresse está lá em cima, são muitas preocupações, né, além da saúde. E essas mulheres acabam, eu acho que sofrendo um pouco mais porque por causa da irritabilidade, as dores, né, constantes. E atualmente a gente não pode correr para o consultório médico nem para o hospital a qualquer momento, né? Então, sim. doutor, explica para a gente o que é endometriose? Bom, a endometriose é uma doença que acomete por volta de 15 a 20% das mulheres em idade reprodutiva, que por muito tempo foi subdiagnosticada e ainda, infelizmente, é subdiagnosticada. Só para você ter ideia, no Brasil, assim como em países ditos de primeiro mundo, Reino Unido, existem trabalhos mostrando que você tem uma demora no diagnóstico da doença em média de 8 anos. Ou seja, a paciente vai pingando de ginecologista em ginecologista, muitas vezes, infelizmente, a paciente não é ouvida da forma como deve ser, né? Uhum. Ouvida. Muitas vezes as queixas não são valorizadas, além infelizmente, uma parte dos colegas não sabe pedir o exame correto, né? Então, o que acontece? A endometriose ela vai basicamente afetar a qualidade de vida da mulher. Ela é uma doença que vai matar a mulher? Não vai matar a mulher. Não. É benigna. Mas ela pode afetar muito a qualidade de vida daquela mulher. E dependendo do momento que ela tiver, isso pode afetar de uma forma muito intensa e afetar o casamento, né? Sim, com Porque certeza. das mulheres vai ter dificuldade para engravidar, né? Uhum. Então, um terço vai ter dor, e por dor entende-se cólicas menstruais progressivas, e progressivamente elas vão piorando ao longo do tempo, vão, vão se tornando refratárias aos anti-inflamatórios, analgésicos convencionais. Sim, passam a não funcionar mais, né? Exatamente. E aí essa paciente começa a frequentar pronto-socorro para fazer medicação intravenosa por causa de dor, começa a faltar ao trabalho, né? Sim. Começa a ter dor nas relações sexuais, começa a afetar o relacionamento, né? E é interessante, porque interessante e triste ao mesmo tempo, né, Vanessa? Porque eu trabalhei nos dois principais centros de endometriose do país, de formação de médicos especialistas, e trabalho em um dos principais hospitais particulares do país. E tem uma coisa que é interessante e triste ao mesmo tempo, quando a gente fala na relação a dois, né, Sim, nessa com endometriose. A ignorância e às vezes a não aceitação do parceiro em relação à doença da mulher. sim. Vai da classe A, classe D, E. Tudo é frescura, né, doutor? Assim, lógico, tem parceiros super compreensíveis e Sim, tal. Eu até peço de rotina que o marido ou o namorado vá até a consulta para eu consulta. explicar, né? E Uhum, muitas vezes, assim, explicando com paciência, de forma detalhada e tal, a gente consegue tornar isso mais claro e às vezes melhorar até o relacionamento. uhum. Assim, tem muita gente que, infelizmente, subdiagnostica, não valoriza o sofrimento daquela esposa, daquela namorada ali. Isso é muito triste. Sim, certo. E doutor, quais são as causas da endometriose? O que pode causar a endometriose? É genético? Sim.
É assim, como tudo em medicina, quando a gente não sabe direito o que é, a gente fala que é multifatorial. E a Sim. endometriose, a gente tem algumas hipóteses. A hipótese mais clássica que se descreve, que, que foi Sampson, né, que foi um médico que descreveu a endometriose no passado, é o refluxo daquele conteúdo, né, do endométrio e o sangue que deveria ir se descamar em direção à vulva e à menstruação. Uhum. Mais ou menos um terço das mulheres tem um refluxo desse conteúdo, ao invés de ele ir em direção à vulva, à vagina e à vulva, ele faz um refluxo em direção às trompas e ele cai na cavidade pélvica. Esse endométrio que está fora do lugar, né, Uhum. fora do útero, ele se Sim. chama endometriose. Tá? Então, a endometriose vem do endométrio. Endométrio. Então, teoricamente, se você bloquear esse refluxo, teoricamente você diminui a possibilidade de a paciente desenvolver a endometriose. Teoricamente, mas não é só isso. Aham. Sabe que é uma Sim. doença que tem fatores imunológicos, né? É uma coisa que eu sempre bato na tecla para as minhas pacientes, que a paciente com endometriose, ela tem uma pelve inflamada e ela tem uma inflamação crônica, na grande Ah, maioria é uma inflamação crônica, então. acompanhada de uma inflamação crônica, né? Uhum. A gente tem vários estudos tentando descobrir alguns marcadores com maior especificidade em relação à doença. Antigamente se pedia CA125, fazia-se, você tem um CA125 elevado, você tem endometriose. Isso a gente sabe que está totalmente ultrapassado. O Sim. CA125, você morde a língua, ele sobe, entendeu? Então, Aham. é específico. Mas a gente sabe que a inflamação crônica, a gente tem que diminuir a inflamação das pacientes. Uhum. É importante fazer essa orientação nutricional. Eu, de modo geral, eu peço para as pacientes, existem algumas medidas básicas, assim. Então, assim, não adianta você fazer a melhor cirurgia do mundo, não adianta Sim. você dar o melhor nutracêutico, o melhor tratamento, bloquear a menstruação dela, se ela continuar comendo mal, comendo, Uhum. entupindo de produtos alimentícios e não alimentos, né? Que são duas Sim. coisas Continua diferentes. se inflamando, né? Se auto-inflamando. É como eu estava falando mais uma vez, nós estamos falando de inflamação. Eu estava falando em outra live com o doutor Felipe, sobre cuidar realmente do indivíduo como um todo, né? Porque a inflamação ela vai afetar várias coisas na sua saúde, Sim, exatamente. né? Então, assim, quando você tira a paciente da inflamação crônica, você desinflama ela através da alimentação, de suplementação, uma suplementação bem feita, você consegue melhores resultados. É impressionante isso, né? Então, Sim. não adianta, você tem que ver a paciente como um todo, né? Então, assim, não dá para você operar uma paciente quando, inclusive é importante falar, né? A minoria das pacientes tem indicação cirúrgica, né? Uhum. Mas mesmo quando quando você vai operar uma paciente, você precisa avaliar a tireoide dela. Não dá para você botar uma paciente na mesa de cirurgia com um TSH de 4, Sim. entendeu? Então, assim, tem que corrigir a tireoide. Vitamina D é algo importantíssimo, Indispensável, né, doutor? importável, por motivos que, assim, isso aí daria uma hora para a gente ficar falando aqui, mas, assim, não dá para uma paciente com endometriose ter 35 de vitamina D e falar, ó, tá ótimo, valor de referência tá bom, vai para casa, tá tudo bem. Não dá, tem que pensar além, né? Sim. Então, acho que outro aspecto importante que você tocou é a questão da pandemia, né? Que, assim, as pacientes estão, de alguma forma, por questões óbvias, reticentes, né? Talvez em dar seguimento às consultas, né? Uhum. De alguma forma, às vezes as pacientes estão com um quadro álgico e também ficam reticentes aí ao pronto-socorro, né? Tomar alguma medicação, alguma coisa. E aquelas pacientes que estavam em programação cirúrgica, né? E Sim. realmente agora as cirurgias foram completamente suspensas, né? Sim.
E agora a gente está tentando retomar. Os Uhum. grandes de São Paulo estão com alguns protocolos específicos para retomar cirurgias, Sim. com a coleta da sorologia para a Covid 2 semanas antes, né? E com todas as medidas, os cuidados, o isolamento dessas pacientes de cirurgias eletivas e tudo mais, né? Sim. Então, existe uma previsão, né, de um mês, dentro de um mês, que voltem-se a serem feitas essas cirurgias eletivas? Olha, eu creio que assim, na verdade assim, já existe um preparo dos hospitais nesse momento para eles já estão prontos para começar a ter esse aumento do fluxo cirúrgico de forma progressiva. Eu acho que por volta de 1, 2 meses o fluxo vai começar a voltar, né, de Ai, cirurgia, né? que bom, doutor. E, doutor, como que é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, Vanessa, é uma parte assim que é impressionante, porque os trabalhos falam o seguinte: se você conversar de forma adequada com a paciente, Uhum. você faz o diagnóstico em 80% dos casos. Olha, é mesmo. Uma boa anamnese, Uma então, boa realmente, ó, 80%. que bacana. Fazendo uma boa anamnese e examinando, você chega a 85% de acurácia no diagnóstico. Anamnese, exame físico, e você pedindo o exame padrão ouro para a doença, você Uhum. chega numa acurácia diagnóstica de por volta de 95%, 96% de diagnóstico da doença. Sim. E qual que é o exame padrão ouro? E isso é uma informação muito importante, porque é um esforço que a gente faz nacionalmente para tentar divulgar, que é uma coisa simples, né? E isso eu tenho contato com residentes da área de ginecologia e a coisa que eu falo para eles no primeiro ano, o exame padrão ouro para a gente investigar pacientes com endometriose é ultrassom transvaginal com preparo intestinal, feito Olha só. especializados. Aham. E esse é o grande porém da história. Sim. Por quê? Porque o ultrassom é um exame operador dependente, né? Então, existem poucos médicos no Brasil com capacitação e treinamento para você chegar numa acurácia de 95%. Eu diria que no Brasil existem mais ou menos uns 5, 6 que a gente consegue, de alto padrão técnico, confiar para Aham. fazer isso, né? Olha E que só, é uma minoria, né, doutor? e que, graças a Deus, e com muito orgulho, né, a gente só fala coisa ruim do nosso país, mas são referência no mundo no exame. Olha só, que bacana, eu não sabia disso. Então, se, por exemplo, às vezes um colega, um ginecologista está, às vezes, em alguma cidade, mais no interior do Brasil e tal, e não tem esse colega para fazer, enfim, ou ele tem, às vezes, uma ressonância numa cidade mais próxima, a ressonância, sem dúvida, é o segundo melhor exame. Ah, ressonância também. A ressonância é o segundo melhor exame, mas o ideal é você associar os dois exames. Certo. O ultrassom com preparo intestinal e a, a ressonância magnética de A pele. ressonância magnética. Certo. Além da dor, doutor, existe mais algum sintoma característico da endometriose? Sim, como eu disse, né, existe a dismenorreia progressiva, né, as Uhum. cólicas vão se tornando cada vez mais incapacitantes, né, dor na relação sexual, principalmente a dispareunia, que a gente fala de profundidade, tá? Certo. Muito característico, principalmente quando você tem lesão de endometriose atrás do útero, na região Uhum. cervical, que a gente chama, tá? A paciente pode ter dor para evacuar no período menstrual ou alteração do padrão intestinal no período menstrual. Ou Olha seja, só. exemplo, a paciente ela fala para mim assim, eu sou constipada, mas no período menstrual meu intestino solta um pouco. Seria Uhum.
Muitas mulheres relatam isso mesmo, né? inclusive na farmácia. Exatamente, exatamente. E tem ao Entendi. contrário. Às vezes a paciente fala assim, eu evacuo diariamente, ou um dia sim, um dia não, mas o período menstrual, o intestino prende completamente. Também é Uhum. uma coisa para a gente desconfiar também, né? Certo. Doutor, uma espectadora perguntou por que que a endometriose é uma doença tão difícil de diagnosticar, né? Tão silenciosa, né, para alguns e para outros nem tanto. E realmente eu conheço mulheres que tiveram o diagnóstico depois de 15 anos, 20 anos passando com o mesmo ginecologista. Uma das minhas irmãs passou por isso. Quando ela foi diagnosticada, já era tarde demais, assim, já tinha se espalhado demais. Então, é assim, é até estranho um médico não conseguir diagnosticar algo tão grande, né? No caso, como era dessa paciente. É, é uma coisa assim que é um pouco até, a gente fica um pouco até, um pouco triste, né, assim, em relação a essa questão. Existe uma questão cultural, eu não estou concordando com isso, obviamente, mas existe uma Aham. questão cultural, você com certeza já deve ter ouvido isso de algumas amigas ou mulheres, às vezes mães falando para as filhas, ah, a cólica é normal, Sim, não é verdade? exatamente. Ou até alguns médicos, Uhum. podemos ir até um pouco mais longe. Cólica não é normal, não é normal. Principalmente quando ela vai piorando ao longo do tempo. Realmente tem mulheres que passam muito mal durante o período menstrual, né? Que têm Sim, cólicas, chegam a desmaiar, a ter vômito, né? Náuseas sim. fortíssimas. Eu, Então, particularmente, nunca sofri de cólica, graças a Deus. Nunca tive esse problema. Mas sim. já vi muitas amigas passarem muito mal. E o que que acontece? Existe, eu falo sempre o seguinte, a doença é uma doença traiçoeira, Vanessa. Uhum, Por quê? Porque existe uma dissociação entre sintomas e achados, entre os focos de endometriose que você encontra no exame de imagem. Às vezes existe essa dissociação, ou seja, às vezes você tem uma paciente extremamente sintomática, que ela vai todo mês para o pronto-socorro, por causa uhum, de dor, por exemplo, ela tem uma infertilidade, mas você faz um ultrassom com preparo intestinal com alguém bem capacitado e uma ressonância, e ela tem poucas lesões, ou às vezes quase nada. Existe uhum. aquela paciente que não tem sintomas nenhum, ou pouco, ela tem uma cólica que ela toma um Buscopan e resolve, por exemplo, Sim, mas você faz um exame de imagem nela e ela é tomada de lesões. olha só. Então, por isso que às vezes é difícil o diagnóstico também. Uhum, A gente não tem muitos sintomas, né? Enfim. E aí, realmente, assim, a gente não pede um ultrassom com preparo intestinal de rotina para paciente. uhum, entendi. Não é rotina anual pedir ultrassom com preparo intestinal para todas as mulheres. Mas existe uma outra coisa que é o seguinte: às vezes a mulher toma anticoncepcional 20 anos, 15 anos, em algum momento da vida ela vai querer suspender para querer engravidar. Pra engravidar. A forma, aquele anticoncepcional bloqueando a menstruação, estava bloqueando os sintomas e estava mascarando a doença. Ah, entendi. E aí, quando ela tira o anticoncepcional para tentar engravidar, aí os Uhum, sintomas afloram e aí o diagnóstico pode vir. E, na verdade, ela já está entendi. com a doença já há algum tempo. E pode vir bem tardio, né, no caso. Exato. E doutor, no caso então, para diferenciar entre uma cólica normal, e uma cólica da endometriose, seria uma cólica realmente progressiva e muito Tá. forte, né? Sim, exatamente. A principal característica, se você perguntar para a paciente, olha, tenta fazer uma análise da sua cólica, do seu padrão de cólicas há 5 anos e hoje. Na sua opinião, as suas cólicas vêm piorando? Você está necessitando usar mais analgésicos? Uhum, Você não ir ao pronto-socorro, agora você está precisando ir eventualmente ao pronto-socorro para tomar medicação? Isso, se ela falar que sim,
precisa acender uma luz Sim. para o ginecologista e pelo menos ele E desconfiar. investigar, né? Exato. E doutor, tem algum fator genético, né? Pode ser hereditário? Olha, a gente tem que ficar atento ao seguinte: se a paciente fala, por exemplo, para mim, que tem uma irmã com endometriose ou uma mãe com endometriose, mesmo que ela não tenha sintomas, a gente tem que ficar de olho nessa paciente. Olha só. Pode ter alguma associação, sim. Não dá Uhum. para dizer que é genético, mas pode ter alguma associação familiar, sim. Né? Certo. E a Thaís falou aqui que a paciente consegue seguir um tratamento somente com alimentação e exercícios físicos, depois de ter tido os focos de endometriose controlados com uso de progesterona? Com certeza. Eu acredito muito nisso, Thaís. Uhum. Alimentação e exercício físico, na minha opinião, é 80, 90% do tratamento. Certo. E quais são os tipos de endometriose que existem, doutor? Porque tem graus, né, de endometriose. É, você pode basicamente assim, classificá-la por graus ou por tipos, né? Por tipos você pode ter a superficial, Uhum. a ovariana e a profunda, né? A superficial é quando ela comete principalmente o peritônio, que é Uhum. uma camada de revestimento que acomete, que recobre os órgãos, né? Uma camada fina que reveste os órgãos. E a ovariana, que pega, como o próprio nome diz, os ovários e às vezes um pouco as trompas, e a profunda, que pode pegar atrás do útero, né? Vagina e Uhum. intestino, principalmente. E Sim. eventualmente o ureter e bexiga. Voltando aos sintomas que você perguntou para mim, existe uma questão quando existe o acometimento urinário das Nossa. pacientes, E é comum, doutor? Ou é mais raro, raro? mais Raro. raro. Mas, por exemplo, em pacientes que têm infecção urinária de repetição, tem que acender uma luzinha também, que pode ser, às vezes, algum foco de endometriose no trato Olha, urinário. que Né? interessante. Isso é novo para mim, realmente. É. Isso é bem raro. E outra coisa, sangramento na urina. Isso é muito raro também. Né? Por Aham. quê? Porque, ao contrário do câncer, a endometriose é uma doença que vai de fora para dentro da víscera, né? Do órgão. O, Certo. o câncer ele é de dentro para fora. Então, Uhum. quando a gente tem um sangramento na urina, um sangramento nas fezes, é porque a doença já está mais avançada, assim. Entendi. E doutor, tem mulher que muitas vezes confunde a dor de uma cólica normal também com a endometriose ou pode ser um mioma também? É parecido essa dor? Mais ou menos. Na verdade, assim, a paciente que tem dor por causa do mioma, geralmente, assim, nem todos os miomas vão causar dor. Tem mioma que vai causar mais sangramento, né? Aham. Quando é um mioma submucoso, que a gente chama, é um mioma mais para dentro, ou um mioma intramural, ele está no meio da parede do útero. O mioma subseroso, quando ele está por fora do útero, ele pode eventualmente causar uma dor tipo um peso ou uma dor compressiva, se esse mioma estiver mais próximo da bexiga ou um mioma mais próximo do intestino. Uma dor tipo em peso, ou se ele for pediculado, esse mioma pode torcer e causar uma dor muito aguda. E aí é Nossa. uma doença ginecológica, tá? Aham. Mas é mais raro. Agora, a dor da endometriose ela é cíclica, é uma dor cíclica. Entendi. Então, a dor do mioma ela pode ser diária, ou dia sim, dia não, por exemplo. Agora, a Uhum. dor da endometriose é uma dor mais perimenstrual, ou é um pouquinho antes da menstruação ou durante o sangramento. Né? Certo. É uma característica um pouco mais diferente. Certo. E doutor, por que que a endometriose pode causar a infertilidade? Tá. Na verdade, assim, que nem eu falei no início, a endometriose é uma doença que ela causa um processo inflamatório pélvico, né? E ela pode alterar, essa inflamação que acontece, pode alterar
a qualidade da ovulação, né? Uhum. E esse processo inflamatório periovariano pode alterar a qualidade dos óvulos e o próprio processo de ovulação, né? E outra coisa que, na verdade, não é uma correlação direta entre endometriose e infertilidade, mas sim uma consequência de a própria mudança do estilo de vida da mulher, enfim, o fato das mulheres engravidarem mais tarde, né, também Aham. haja uma diminuição da reserva ovariana. Então, associado a esse processo inflamatório, esses dois fatores concorrem, né, para uma piora da possibilidade dela gestar. Então, teoricamente, são esses dois fatores aí que pioram a possibilidade dela engravidar. Lembrando que 1/3 só das mulheres vão ter dificuldade para engravidar, não são todas. Ah, não são todas. E uma dúvida que eu tenho também, doutor, ele causa problemas na fertilidade, na questão de conseguir engravidar, ou a endometriose pode causar um aborto também? É, teoricamente, assim, ela aumenta um pouco a possibilidade de aborto também. Então, Certo, além dessa, teoricamente, um pouco maior da dificuldade dela engravidar, ela tem uma possibilidade de maior de aborto, sem dúvida. certo. E doutor, quais os tratamentos que existem hoje para endometriose? Nos diversos graus, né, que existem. Então, assim, independente do grau, Vanessa, sempre corrigir a alimentação, tem que ajustar o intestino dessa mulher, corrigir Uhum, a intestinal, tirar glúten, né? sim. A questão exercícios físicos, se possível, é importante a produção de endorfinas, baixar o peso, né, dessas mulheres, isso ajuda Uhum, muito, né? Suplementação com ômega 3, por exemplo, é fantástico, tem que ser feito, vitamina D, tá? sim. Entre Tudo outras reduzindo a inflamação, né? coisas. Exato. E aí é o seguinte, dependendo dos sintomas da paciente, né, existe a possibilidade de você ter, dá para você optar por um tratamento com anticoncepcional via oral, dá para você utilizar um DIU com progesterona, né, Uhum. comercial Mirena, O Mirena, isso. Existe a possibilidade de você usar implantes subcutâneos com gestrinona. gestrinona. Existe a possibilidade de você utilizar gestrinona via vaginal também, né? Sim. É uma outra possibilidade. Então, basicamente, são essas possibilidades do ponto de vista hormonal, né? Uhum. O anticoncepcional pode ser por boca, pode ser o adesivo, pode ser o anel vaginal, né? Tem injeções, enfim. Lógico que eu estou dando uma pincelada geral. Tem umas minhas predileções, né? Enfim, Sim, sim. O que eu não vejo é muito na farmácia de tratamento para endometriose realmente é a gestrinona via vaginal. Vejo bastante, né? E tem uma saída imensa. Quando foi lançada a gestrinona, assim, teve um grande sucesso. Ela realmente funciona bem, doutor? Na sua opinião, na sua experiência, né? Sim, eu acho o seguinte, eu tenho boa experiência com a gestrinona via vaginal, né? É uma opção. Eu particularmente eu gosto dela porque ela tem um efeito androgênico, né? E tem um efeito, esse efeito androgênico que ela tem na paciente ajuda na libido, né? Uhum, Dá uma disposição maior, sim. melhora a parte sexual. Então, às vezes a paciente está um pouco com a autoestima baixa e ajuda bastante, eu gosto. Ah, que bacana. Atua em outras frentes também. Doutora, a Sim. Tá Romagnolo está perguntando se a falta de disposição e o cansaço também pode ser atrelado à endometriose, se é um dos sintomas. Olha, a falta de disposição e cansaço numa paciente com endometriose, ela pode ser geralmente consequência, não pode ser causa. Uhum, Então, o que, consequência.
que eu penso numa paciente que está com endometriose, está com indisposição e cansaço? Uhum. Rotina, eu pergunto às minhas pacientes, tem algumas aqui ao vivo com a gente, se eu estiver mentindo, elas podem me acusar aqui que eu estou mentindo. Eu pergunto, como é que está, de modo geral, o sono delas, memória, disposição, como é a alimentação e como é que está o intestino. Peço muitos exames laboratoriais, não tenho dó de pedir exames. Uhum. Aí vai avaliar como é que está. Está funcionando a mitocôndria dessa paciente? Está dormindo bem? Sim, que é um fator importantíssimo, inclusive, para a imunidade, né, doutor? Então, assim, não dá para uma paciente que não está dormindo bem ter disposição no dia seguinte. Uhum. Sim. Outra coisa, se ela está dormindo bem, mas não está tendo disposição durante o dia, precisa avaliar toda essa questão hormonal, enfim, avaliar a tireoide. Tireoide, né? Né? Exatamente. Podem ser outros fatores, né, que Sim, causem isso. A Marisa está falando aqui que ela tem a endometriose, mas não é profunda, e que ela usa o resveratrol também, né? O doutor costuma prescrever resveratrol também nas suas receitas dos pacientes com endometriose? o resveratrol é um antioxidante, né? Um potente antioxidante, né? Então, algumas pacientes eu prescrevo e eu falo o seguinte, vamos falar em resveratrol, é o seguinte, eu falo assim, se você quiser eventualmente beber, fazer uso de alguma bebida alcoólica socialmente, Uhum. faça uso da cerveja. Não Sim. beba cerveja, beba vinho, porque a cerveja, Pelo menos tem um pouquinho de resveratrol ali, né, doutor? exato, porque a cerveja é um pão líquido, né? Então, Sim. assim, não é É legal. uma bomba de glúten, na verdade, né? Né? Então, o resveratrol é interessante, sem dúvida, sem dúvida. Acho Certo. que agrega, sim, sem dúvida. O Henrique está perguntando aqui que quando é indicada a cirurgia na endometriose? Olha, as indicações cirúrgicas da endometriose, elas são bem precisas, assim, sabe? Eu falo o seguinte, toda vez que a gente vai colocar uma paciente numa mesa de cirurgia, a gente tem que estar muito consciente, e a paciente também, por que ela está sendo operada, né? Uhum. Então, existem algumas indicações que são meio inquestionáveis, né? O doutor João Ciufo, que está ao vivo aqui, que é um grande amigo meu, e eu tive o prazer de trabalhar e aprender com ele, ele tem algumas indicações que são inquestionáveis. Então, por exemplo, você tentou tratar a paciente, melhorou a alimentação, está fazendo exercício físico, bloqueou a menstruação dela de alguma forma, fez tudo, né? Uhum. Mas a paciente não melhora. A Sim, paciente não melhora. Existem casos que não, isso acontece. É uma paciente que tem indicação de operar. Né? certo. Que não reage a nenhum outro tratamento, na verdade, né? Então, a falha do tratamento clínico é uma indicação cirúrgica. Né? Certo. Paciente com endometriose numa estrutura chamada ureter, Uhum. aquele caninho que liga os rins à bexiga. É uma indicação absoluta, mesmo se a paciente é assintomática. Né? Por quê? Porque essa estrutura ela tem um diâmetro muito pequeno e existe a possibilidade de você, quando tem a doença ali, ter uma estenose daquele ureter e eventualmente você perder um rim daquele lado, né? Então a gente Nossa. fica com o ureter. Então a gente Uhum. indicação absoluta, né? Certo. Outra situação, quando a paciente tem endometriose no apêndice também, existe um diagnóstico diferencial. Pelos exames de imagem, a gente não consegue diferenciar quando a paciente tem nódulo na região do apêndice, se é uma endometriose no apêndice ou se é um tumor. Então, Entendi. pelo não, a gente tem que sempre operar essa paciente. Né?
Certo. Seriam Alguns, casos de mais graves nesse caso, né, doutor? sim, sim, sim. Aham. E, por exemplo, pacientes que eventualmente foram submetidos a uma fertilização in vitro, tinham endometriose, não conseguem engravidar e falharam na fertilização in vitro, você tem indicação de fazer a Uhum. cirurgia. Então, são Certo. basicamente essas indicações que a gente coloca para as pacientes quando vamos operá-las. Né? Entendi. A Marisa, doutor, ela gostaria de alguns esclarecimentos sobre a endometriose, que a dela não é profunda, né? Ela não é tão grande assim, mas ela sente muita dor. É como o doutor falou, né? Ela é traiçoeira. Tem pacientes que têm focos muito pequenos e não sentem tanta dor. E sentem muita dor, né? E as que têm um foco muito grande não sentem. Sim, exatamente. Existe essa dissociação, muitas vezes, né? E isso Uhum, é o que torna a doença um pouco traiçoeira. Né? sim. A Mi Menezes disse que teve endometriose no intestino, teve que operar e sentia muitas dores na relação sexual e dores na lombar também, né? É É, outra característica. sim. Às vezes a paciente tem tanta algia, né? Ela tem tanta dor que começa, e aí é importante, né, o trabalho que o pessoal, que as fisioterapeutas pélvicas, né, fazem, né. Muitas vezes essa paciente tem associado uma alteração chamada dor miofascial associada, né, Uhum. e que na verdade soma, né, você tem uma sobreposição de dores, a dor pela endometriose, a dor miofascial, né, e a paciente começa tendo essas dores que se sobrepõem. E eu gosto muito de pedir uma avaliação das fisioterapeutas pélvicas especializadas em endometriose. E elas agregam bastante Olha que interessante. Essa também é nova para mim, eu não sabia. eu gosto do Interessante. trabalho do pessoal da Fisio porque elas conseguem, muitas vezes, me trazer alguns diagnósticos que às vezes a gente tem que ter humildade de pedir o auxílio dessas profissionais, né? Sem dúvida. Sim. E realmente os fisioterapeutas agora estão sendo muito mais reconhecidos, né, com louvor, por causa da ventilação mecânica nas UTIs, né, doutor? Nem todo mundo sabia que eram eles que faziam essa ventilação mecânica, É, né? mas a gente tem que ter sempre a humildade de ter em mente que a gente não sabe tudo, né? Enfim. Sim. A equipe multiprofissional faz toda a diferença, né, doutor? Eu tenho bons nutricionistas que trabalham comigo, Uhum. fisioterapeutas, cirurgiões gerais, enfim. A gente tem sempre urologistas, inclusive. Sim, O entendi. pessoal, Bacana, doutor. Doutor, o doutor Fábio perguntou se endometriose no nervo ciático é indicação cirúrgica. então, o doutor Fábio, um grande amigo meu ginecologista, Que que bacana. o doutor Fábio, que fez essa pergunta, eu aprendi, ele é mais velho que eu, inclusive. Eu aprendi a fazer cesárea com ele. É mesmo? Que É, legal. então, a pergunta do doutor Fábio é uma pergunta inteligente. Por quê? Porque, na verdade, assim, primeiro, o diagnóstico da endometriose no nervo ciático é um diagnóstico muito difícil. Uhum. O diagnóstico da endometriose é difícil, do nervo ciático mais ainda, né? E a questão que ele fez, na verdade, assim, eu não acho que é sempre não. A minha resposta é essa. Eu não acho que é uma indicação absoluta. Uhum. Eu acho que primeiro tem que ser bem avaliado. Eu não boto na mesa de cirurgia paciente que tem um diagnóstico de lógico, tem comprometimentos e comprometimentos, né? Sim. E individualizar e ver a situação, o caso da paciente. Mas é interessante porque esses casos são pacientes que têm aquela ciatalgia, aquela dor no bumbum, né, que começa aqui, vai para a região Aham. posterior da coxa, e
e é uma dor cíclica, né? É uma dor que geralmente é perimenstrual, né? E às vezes a paciente acha que é uma dor de nervo ciático apenas, enfim, tudo se mistura. Aham. Mas tem que ficar atento. É uma coisa que tem que ser perguntada para o paciente, né? Certo. E, no geral, doutor, o tratamento é muito longo da endometriose? Sim, a endometriose é uma doença crônica, né, Vanessa? Sim. Ela não tem cura, né? Tem cura. Aham. Então, a ideia é sempre tentar deixar a paciente bem, né? Sim. Com Se ela, qualidade de vida, né? Para ela conviver com a doença. sim, porque se ela comer, se ela se alimentar bem, né? Tiver uma suplementação bacana, fazer atividade física, né? Tiver com tratamento hormonal bem feito, a chance dela agudizar com a doença, tiver crises de dor mais intensas, é menor, obviamente é menor. Aham. Agora, Certo. o Dr. Fábio fez uma outra pergunta aqui, ó, Aham. hipnoterapia. Não faço Isso. ideia, porque o Dr. Fábio está fazendo hipnose. Inclusive, tá, Que vai ser legal. muito legal, Interessante, muito né? interessante. A Tarro Maniolo também perguntou, doutor, se a acupuntura também tem indicação para o alívio dessas dores? Sim, eu tenho algumas pacientes que eu encaminho para acupuntura e tem um bom, Uhum. é uma Ah, coisa bacana. Funciona que muito bem para muita coisa, né? tem, tem, a acupuntura é fantástica. Certo. E, doutor, diante de toda a dor, né, eu acho que o paciente que convive com uma dor crônica, ele tem uma tendência maior à depressão, à irritabilidade, né? A qualidade de vida dele fica muito prejudicada. Então, quais outros impactos psicológicos que a endometriose pode trazer para a paciente? Olha, a paciente, de modo geral, é uma paciente que ela tende a ser mais introspectiva, né? Ela tende a ficar mais. Uma coisa é depressiva, outra coisa é você ter momentos depressivos, né? Momentos de Sim. tristeza é diferente, né? Uhum. Mas a paciente tende a ter mais depressão, sim, né? É, isso a gente tem que ficar muito atento, porque dependendo, foi o que eu falei no início, né? Essa relação que ela tem com o marido, isso é uma coisa que eu falo até para as pacientes que acabam durante o pré-natal. Vou mudar aqui o contexto. Uhum. Importante, porque, não sei, tem colegas aqui, ginecologistas, vendo a nossa live, enfim, ele talvez tenha alguma experiência diferente da minha, mas é interessante. Quando o marido é muito presente no pré-natal, dificilmente essa mulher vai ter depressão pós-parto. É mesmo. Olha que É. interessante. Lógico, ela pode ter, óbvio, mas assim, Uhum. a chance é menor. Eu tenho essa impressão, a minha vivência diz isso. Quando, obviamente, se você tem um casal, né, que tem um relacionamento bacana, e aí ela fez o diagnóstico da endometriose e tal, a chance dessa paciente entrar numa depressão e tudo mais é menor. Então, eu acho que o marido é peça-chave aí nessa questão, né? É todo Se o a, apoio, né, é, psicológico tá é, ali. é, Ter com quem contar, né, para a mulher, porque realmente a mulher se sente muito sozinha. Parece que o pai, ele vira pai quando nasce a criança, não quando está na barriga da mãe. Essa é a exato. sensação que a mãe tem, né? Sim, sim. E, então, assim, é o que a gente, às vezes, né, algumas pessoas ouviram na vida, né, na saúde e na doença, né. Então, Sim. tá sempre a parceria, né, você tem que estar sempre bem no momento sem a doença, estava bem junto, vamos manter a parceria e tal. Agora, se o casamento não tá bom e vem uma endometriose, e se pior, se tiver uma infertilidade junta, Uhum. aí pode ser Mais agressivo complicado ainda. É. ainda. Então, às vezes tem algumas situações que a endometriose é associada a algumas doenças, né? Por exemplo, fibromialgia. A Uhum. fibromialgia é aquela doença que é caracterizada por algumas dores
crônicas, né, na Sim. musculatura, em alguns Totalmente pontos. psicossomática, né, doutor? Tem um componente psicossomático, né? Então, a gente tem que sempre fazer essa associação com a fibromialgia, a depressão, né? E é importante trazer o marido para junto do tratamento, conversar. Outra coisa, por exemplo, se a paciente tenta ajustar a alimentação dela dentro de casa e o marido continua comendo totalmente errado, é que Uhum. nem uma pessoa, por exemplo, a mulher quer parar de fumar e o marido fumando do lado. É complicado. Fica difícil. As tentações, né, É, presentes, ficou então difícil mesmo. ter essa parceria aí Aham. para ajudar, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E, doutor, quais orientações o doutor daria para as pacientes que estão em tratamento clínico no meio dessa pandemia, sem muita previsão de volta do normal, né? Que eu acredito que o antigo normal não existe mais, né? E quais as orientações que o doutor daria para essas pacientes? Olha, é assim, uma coisa que novamente venho falar, e eu estou observando isso mesmo nas pacientes que não têm endometriose. Infelizmente, a questão da pandemia, por motivos óbvios, mexeu na alimentação de todo mundo. Ninguém está comendo igual comia antes, né? Com certeza. Então, isso é uma coisa que tende a piorar os sintomas da paciente. E eu Certo. estou isso no consultório, porque as pacientes estão chegando para mim com exames atuais, assim, colheram e trouxeram, e eu comparo com exames de 3, 4 meses atrás, e assim, os exames pioraram muito. Sim. Mas a minha postura em relação a isso não é de recriminar a paciente. Uhum. Eu acho que é o seguinte, a ideia é, e eu falo isso para as pacientes, e tem pacientes minhas aqui, é o seguinte, olha, seus exames pioraram, tá? Mas não se preocupe, é um momento, é uma coisa pontual. Daqui a um tempinho você vai melhorar, vai voltar à sua rotina, e vai voltar para o que era. Não é para entrar na neura, nessa neurose, eu vou, Sim. entendeu? Se chicotear por isso. Fazer Uhum. o que não dá, não estamos numa situação ideal. Às vezes o dinheiro encurtou para muitas pessoas, entendeu? Não está podendo fazer a melhor alimentação, entendeu? Então, paciência, mas com o tempo as coisas vão se ajustando. Você vai voltar a fazer sua atividade física, vai perder peso. Sim. Muitas pacientes minhas, por exemplo, ganharam peso. Aham. É, porque Assim, reduz a atividade física, tem pessoas que realmente não sentem estímulo também para fazer qualquer coisa dentro de casa, né? é, é, Então, é que assim, é um momento atípico mesmo, nunca vivido por nós, né? tem, Então, essa mudança na rotina, eu acho que impacta em tudo, né? Em tudo mesmo, as preocupações, quem está numa crise assim, financeira, né? Perder seu emprego, ou teve redução mesmo na receita. Então, isso vai gerando uma ansiedade, uma compulsão alimentar que a gente tenta, eu acho que compensar, né? Um pouco comendo um monte de doce, tudo que tem na geladeira. E, doutor, e para as pacientes que têm em mente engravidar a curto prazo, quais as orientações que o doutor daria para essas pacientes? olha, eu não oriento engravidar nesse momento. Então, tá para sair um trabalho numa revista de um alto impacto, uma revista americana, que um trabalho italiano mostrando que existe sim transmissão vertical do coronavírus. Uhum, Tá? sim. Com biópsia de placenta, foi observado o PCR do vírus, né? Uhum, Então, existem alguns trabalhos mostrando o vírus no sêmen, tá? Então, assim, se a paciente puder esperar um pouco para engravidar, essa é a orientação. Se ela tiver exato. uma reserva ovariana ruim, está no limite para engravidar, quer congelar óvulos, congela óvulos e espera. Tá? Aham.
Neste momento não é aconselhável. E realmente, no início da pandemia, acreditava-se que não passava pela placenta, né, Sim, para o bebê, o sim. Covid. Olha É. só que interessante, essa eu também é novo para mim, essa Esse informação é nova para mim. trabalho que saiu semana. Na verdade, esse trabalho não saiu. Foi um manuscrito que eu recebi de Aham, um colega que faz medicina fetal e é uma coisa bem preocupante. Assim. sim, É uma coisa que, na verdade, a gente desconfiava, né? Porque tem muitas infecções virais que passam, por que o para o Covid não bebê. passa? Então, Uhum, constatou, né? Enfim. sim. Tá certo, doutor. E realmente e quando a paciente ela está em tratamento, aí ela pretende engravidar. Quando ela interrompe esses tratamentos, né, que é para que ela não menstrue mais, para que ela não ovule mais, é, a endometriose ela tem uma tendência a crescer novamente? Bom, é o seguinte, a paciente a paciente em uso de anticoncepcional, por exemplo, que não está menstruando, não significa Uhum. que a doença não esteja evoluindo. Ah, entendi. Isso é muito importante. Uhum. Significa, por exemplo, que eu dei anticoncepcional para você, que você parou de ter cólica, que você está bem, que a doença não esteja evoluindo. Olha só, e muita gente acredita nisso, doutor. Sim, o objetivo Muito do mulher. anticoncepcional é melhorar sintomas, não é controlar a Aham, doença. Não existe, entendi. não existe na literatura remédio que diminua foco de endometriose. Trabalho bem feito, multicêntrico, randomizado e tudo mais, mostrando que reduza o foco de endometriose. Mas a gente tem que ponderar tudo isso, né? Tem que Uhum. ter uma ponderação. Ok, doutor. Eu agradeço muito a sua live, foi muito esclarecedora, muito bacana. Eu acho que muitas das mulheres aqui conseguiram tirar várias dúvidas. E tem mais alguma orientação que o doutor queira passar? Olha, eu falo o seguinte: se você quiser fazer só uma coisa por você em relação à doença, coma direito. Uhum, Alimentação muito bem feita, acompanhado por um bom nutricionista. Tá? Não adianta fazer tudo, operar de forma maravilhosa, usar anticoncepcional, enfim, se você continuar fazendo tudo errado na sua alimentação e sendo sedentário. uhum. A minha pequena prática de alguns anos diz isso, sabe? Essa é a minha Não, mensagem. ótimo. Sempre a mudança de hábitos, né, doutor? No estilo de vida, você ganha muitos anos e o melhor, você ganha qualidade nesses anos, né? Sim, sem, Qualidade de vida. sem dúvida. Sem dúvida. Maravilha, doutor. Muito obrigada a todos pela audiência. E com certeza a gente tem mais assunto para fazer outras lives, né, doutor? O doutor tem Sem muita dúvida, informação para passar para a gente. sem Muito dúvida. Tô aqui. obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutor Rogério. Obrigado, boa noite, um abraço a todos. Um Obrigado. abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.